Então, o Paulinho Sestrenha, ele tem algumas bandeiras, né? Mas a principal que nós podemos citar aqui nesse tempo que eu tenho é representatividade. Nós estamos há quase um pouco mais de 20 anos sem um deputado federal. Isso causa muito prejuízo para a nossa cidade. Quando os governantes, tanto estadual como federal, olham para Brusque, olham a nossa nona economia do estado, uma cidade rica, imaginam que nós não precisamos de nada, mas pelo contrário, nós precisamos de muita coisa aqui. Entre elas, eu posso citar, né, na questão da infraestrutura, as alças da BR-101 aqui com a rodovia Antônio Raio. A gente sabe a dificuldade que é hoje para o brusquense, né, e toda a região acessar a BR-101 em determinados horários. Podemos citar, por exemplo, aqui na nossa cidade também, a questão do prédio do INSS, na rua Adriano Scheffer com Rodrigues Alves, né, que está muito tempo ali parado. Temos que representar essa obra. Podemos citar, por exemplo, né, algumas ligações importantes, né, que também é estadual, mas pode ser federal, duplicação da rodovia Antônio Raio. Nós temos o anel de contorno de Brusque, né, o contorno viário. Nós temos também a ligação de Guabiruba com Blumenau. Aqui é SC de Brusque com Nova Trento, São João Batista, entre outras. Temos que lembrar também da saúde e da educação. Por exemplo, na saúde nós temos que compactuar com a União, né, complementar, na verdade, consolidar as cirurgias de alta complexidade, trazer para a nossa região serviço de oncologia. Na área da educação e do esporte, fazer realmente não só o recurso da medida impositiva do deputado, que é quase 30 milhões, mas também compactuar projetos com a União para que a nossa região seja representada de verdade. Esse é um tema muito importante, que tem confundido muito a população votante. Saiu muitos candidatos em Brusque. É importante a gente avaliar a matemática da eleição. O Paulinho, já em 2018, eu fui o mais votado do meu partido no estado, aqui em Brusque, e eu só não virei primeiro suplente deputado federal porque a coligação, naquele momento que era permitida ainda, não chegou na legenda. Dessa vez, nós procuramos a matemática, tanto eu como o meu parceiro, que é o Daniel Neto Cândido, de São João Batista, no Podemos. Ele tem uma convicção, uma eleição viável para deputado estadual, vai ser o nosso deputado estadual, e para federal da mesma forma. Nós estamos há 1 ano e meio rodando todo o estado de Santa Catarina, todas as regiões, né? Em 2018 eu fiz voto em 116 cidades e essa vez nós vamos ampliar, porque dessa vez nós fomos visitar, tem grupos nos ajudando em toda a região de Santa Catarina. O Paulinho Sestrenha e o Daniel vão fazer votos. E a viabilidade da eleição em Brusque, eu peço sinceramente que as pessoas acompanhem quem são os adversários dos outros candidatos. Vai verificar ali a matemática. Nós, além de nos prepararmos, fomos para o Podemos como protagonistas. Nós temos uma chance real de se eleger. Hoje nós estamos falando que eu tenho um deputado que eu brigo, que é o Rodrigo Coelho, de Joinville, que se elegeu com 42 mil votos. Se ele fizer uma baita votação, eu posso ser o segundo na chapa, ou nós estamos falando que Brusque vai ter um primeiro ou segundo suplente deputado federal depois de 20 anos, ou seja, nós vamos ter uma representatividade em Brasília. Então, na verdade, né, é algo que tentam colar, mas para mim já está muito bem resolvido e eu creio que depois das últimas eleições para a população também. Né? Na realidade, eu nunca fui nem filiado ao PT, trabalhei no governo sim, né, naquele momento, como, por exemplo, os outros 2 candidatos, o Davis foi secretário de esporte, o Simas também, né? Então eles não foram compactados com essa marca porque o meu trabalho apareceu muito na área de mobilidade e segurança de trânsito. E na primeira vez que eu fui candidato a vereador, eu fui pelo PHS. Na segunda vez que eu fui eleito, fui pelo PRP. E em 2018, quando eu fui candidato, já fui pelo PRP. E ainda, para consolidar totalmente essa desvinculação, eu fui candidato a prefeito contra o ex-prefeito Paulo Êncio. Então não existe ligação do Paulinho com o PT, existe com a cidade, com o trabalho, que naquele momento era um trabalho importante desenvolvido para a cidade. Então acho que isso ficou muito claro nas últimas eleições, inclusive tem pesquisas aí internas, né, que a gente ouviu falar, que eles não veem mais o Paulinho dessa forma. Eles veem o Paulinho realmente como um candidato que briga e trabalha pela cidade. Então isso é muito gratificante, né? A gente sofreu muito com isso, mas hoje, né, fica muito fácil, né, de mostrar que quem ainda fala isso não tem base alguma por essas coisas que eu falei. Quando a gente está de fora é mais fácil a gente opinar, né? É importante que um deputado federal ele deve buscar todas as informações pertinentes a isso. E quando a gente fala de cultura, a gente percebeu que durante a pandemia, né, foi algo novo para muitos setores, né? Os setores de evento, por exemplo, cultura, enfim. E a gente acompanhou, né, não tão de perto, um pouco mais distante, essa situação. Porém, a gente viu, né, a derrubada do veto do presidente no Senado a 0, na verdade,
aonde os senadores, né, e também no próprio Congresso, quando aprovou, viu a necessidade, né, de auxiliar esses setores da sociedade que realmente foram muito impactados. Como eu falei anteriormente, o meu voto nesse caso deveria ser muito estudado, né? E como eu não estava no momento e só acompanhei de longe, eu não posso aqui definir exatamente se eu votaria a favor ou contra o veto do presidente. Então, quando a gente fala do deputado federal, né, se você for somar praticamente todas as emendas positivas que ele tem e todos os locais que ele pode buscar recursos já do próprio mandato, nós estamos falando de quase 30 milhões de reais por ano. Isso sem falar em deputados que trabalham mais. Quem me conhece como vereador sabe que eu sempre fui um vereador muito participativo, com muito trabalho, né, muita transparência, então não tenha dúvida que eu vou ser o deputado de várias áreas da cidade. E eu vou buscar recursos e compactuar parcerias também com os ministérios, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, além dessas emendas. E claro que eu estaria mentindo, eu seria hipócrita se eu falasse que 100% das minhas emendas vão ficar aqui, até porque numa resposta anterior eu falei que nós vamos fazer voto em muitas cidades novamente. Só que claro que essas cidades vão receber o que Brusque recebe hoje. Por exemplo, vem deputado de fora aqui, traz 100, 200 mil reais para pavimentar uma rua, para auxiliar na saúde, e às vezes a gente fica alegre. Mas isso é um mínimo, vai ficar mais de 25 milhões de reais no Brusque, em nossa região. E o restante a gente vai sim auxiliar os outros municípios para potencializar as pessoas que nos ajudaram lá também. Porque nós somos novos na política, tanto eu como o Daniel, e a gente quer sim galgar os degraus da política. Então nós vamos estar auxiliando sim, mas claro que mais de 80%, 90% dos nossos recursos vão ficar no município de Brusque. Como em 2018, né, o meu voto novamente é Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Em função de tudo o que essa eleição envolve. Essa eleição, ela envolve a questão ideológica, ela envolve a questão econômica. A gente sabe tudo o que aconteceu nesse período de pandemia, foi algo muito complicado para a nossa nação, né? Muitas pessoas já esqueceram, parece que foi há décadas o que aconteceu, a gente já vive, né, como se não tivesse passado pela pandemia. Então eu creio que em 2018 entrou muita gente na onda 17 que não auxiliou o presidente em alguns projetos importantíssimos. Então a nossa ideia é estar junto para que a gente possa em Brasília auxiliar algumas reformas importantíssimas, como por exemplo a tributária e outras que o presidente não conseguiu emplacar em função, né, do Congresso e tudo isso que aconteceu. Em 2018, nós estávamos no PRP e o partido coligou com o Merizio no primeiro turno. No segundo turno, eu abri o voto ao Moisés e volto, sim, a votar no Moisés, no governador, em função de muitas situações. É sabido que no começo faltou um pouco de comunicação dele, principalmente na questão dos respiradores e com o próprio presidente, mas no decorrer do mandato foi provado que ele não teve culpa, já foi recuperado muito desses valores também, e ele fez uma gestão muito eficiente para o estado de Santa Catarina. Recuperou, né, 650 milhões só em contratos, conseguiu emplacar vários setores da sociedade que necessitavam, né, um suporte. Então, Paulinho Sestrem está concorrendo a esse pleito novamente. Em 2018 eu já fui o mais votado no município de Brusque. Por pouco eu não fiquei primeiro suplente. Então, nesse momento eu peço o seu voto, peço o seu apoio, que você possa transmitir essa mensagem para os seus amigos, familiares de todo o estado de Santa Catarina. É um momento de Brusque ter um deputado federal. E no meu mandato, já como vereador, para quem não conhece pode buscar informações, para quem conhece sabe que foi um mandato participativo, transparente, um mandato com muito trabalho. E eu não tenho dúvida que como deputado federal por Brusque, eu não vou envergonhar nenhum eleitor, eu não vou envergonhar minha família, meus amigos, pelo contrário. Eu quero conseguir trazer melhorias para melhorar a vida das pessoas na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Por isso eu peço que possa votar no Paulinho Sestrem 1900.